a forma como você chegou aqui, qualquer um pode. Por isso o programa Você Pode, né? Sim, sim. Entende? Então, Essa é a ideia, né? isso aí. Passar isso. E pelo que eu entendo, né, a Vanessa também, quando a gente conversou, pegou o gancho, né, Vanessa, dessa linguagem que o programa vinha, e a gente acreditou muito que o Sicredi já podia estar nesse contexto, porque eu acho que é uma mensagem muito correlativa, porque o Sicredi vai dizer para as pessoas, você pode, se quiser, estar mais na vida, Sim, né? sim. Você pode evoluir, você pode fazer uma programação de uma poupança, de um investimento, você pode adquirir um financiamento por um carro, mas as pessoas têm que entender que elas também podem. Vamos fazer, né? Qualquer coisa. O que o senhor achou então disso? Vamos lá. O senhor achou legal Sim, a ideia ideia é do boa. programa? Sim, não, é interessante, sim. Muito Gostou? boa. Mas vamos ver até onde que a gente pode, então, contribuir, né? Vai ser gigante. Claro, Tenho com certeza que certeza. será gigante. E Dentro da minha simplicidade, porque, na verdade, eu me reconheço uma pessoa simples. Eu vim assim e fui crescendo assim, né? E a sociedade foi me aceitando dessa forma, né? que legal. Então, a gente foi crescendo. Né? E desde já, então, assim, o senhor já trilhou essa caminhada dentro desse contexto, mas isso veio dos seus pais? Essa ideia, assim, já Sim. constituída? Sim. Na verdade, eu nasci lá no interior de Panambi, né? Sim. E predominava então a pequena propriedade naquela região. E ali cresci ali, né, na propriedade. Ainda novo, tive que assumir a propriedade, porque meus irmãos foram estudar e foram trabalhar na cidade, então permaneci ali porque gostava, né? Claro. Mas logo já eu me destaquei um pouquinho, né, entre os jovens lá. Eu era, né, assim, gostava de futebol, por exemplo, né? Sim, gostava muito de futebol. Com 16 anos, eu criei um time de futebol lá na minha localidade. E eu era, na formou o verdade, time daí? sim, eu formei. Olha! Sim. E tal de Grêmio Fiusa, olha só o nome, né? Muito bom! E eu era o treinador, na verdade nem se chamava treinador, era o escalador, né? Sim. E ao mesmo tempo era o presidente, né? Mas eu já liderava lá um grupo de pessoas, né? E pessoas da região da ali, região da minha comunidade, era pequena. E lá eu aprendi também a ajudar as pessoas, porque lá, como pequena propriedade, as pessoas tinham que se ajudar um outro. Para até desenvolver a atividade, muitas vezes precisavam ajuda do vizinho, né? Para colher o milho, por exemplo, ou colher o soja. Claro. Aí começou a era do soja, mas lá era muito manual ainda, né? Se colhia manualmente o soja. Cortava a foicinha, e depois juntava aquele produto, aquele soja, e tinha que chamavam de trilhar, né? Passar uma trilhadeira. Sim. E isso a família individualmente não conseguia fazer. Então tinha que pedir ajuda aos vizinhos e chamava isso troca de serviço, né? Bacana. Assim, e deixa eu só puxar um pouquinho mais, assim, isso em que momento da sua vida, seu Elmo? É no sentido em que quantos anos o senhor tinha ali e que tamanho tinha a família do senhor? Irmãos? Eu tinha 4 irmãos. 4. Eu era o mais velho e o meu pai foi professor. Por isso que bem novo ainda tive que assumir a propriedade. Claro, a mãe me ajudava, mas o braço forte dela era eu, né? E isso já com 14, 15 anos eu já estava lidando com uma junta de boi, né? Isso na época, na pequena propriedade, era normal. Muito normal isso, né? Mas, então, desenvolvia isso, né? Essa ajuda entre vizinhos era normal. Entendeu? Porque alguém precisava para construir uma casa, um galpão, também precisava dos vizinhos. E plantar juntos, né? Chamavam isso de mutirão. Claro. As famílias se uniam quando a pessoa não podia, o vizinho não podia, por algum motivo, por causa de doença, né? E ali eu já nasci nesse meio dessa ajuda mútua, vamos dizer assim. Né? E dentro desse momento, essas famílias, eles já todos dentro de uma mesma, vamos dizer assim, etnia, vocês todos têm origem alemã? Sim. Todos têm essa Maioria, característica? sim. Porque pode prover em muito isso a própria raiz, né? De se ajudar, de momentos assim, que já vem da família. De certa forma, sim, né?
as famílias alemãs trouxeram isso com eles, né? E trouxeram essa maneira de se ajudar, essa forma, Sim, né? Até uma questão de sobrevivência, né? Muitas perfeito. vezes. E porque meus avós foram que desbravaram a região lá. Entraram lá naquela região onde era mato ainda, né? Então, era assim, era se ajudar. Não tinha outra forma, né? E aí, como eu falei, ali eu formei minha própria família, continuei morando lá. E, e aí comecei a me envolver nas entidades. Todas as entidades que tinha por lá eu estava junto, né? Sei. Que a igreja, cemitério, futebol então, né? Que Mais era o que eu do que mais nunca o gostava, futebol, né? né? Estava sempre junto, né? E aí sempre ajudando. E assim que eu fui liderando também, fui sendo reconhecido como uma liderança lá na comunidade, E né? como é que foi a questão do ensino, assim, do seu conhecimento adquirido ao longo desse tempo? É o primeiro grau. Consegui fazer o primeiro grau, mais que isso eu não fiz. Eu sou bem Ah, claro dizer, não fiz mais que isso, né? e aí só que seguiu Sim, aí sempre me ali dediquei no mais trabalho. ao trabalho, sim. Perfeito. Aí depois, com o tempo, entrou a máquina, né? A Uhum. mecanização veio vindo, porque daí o soja, tudo foi crescendo e veio a máquina, veio o trator, colheitadeira. Aí começamos a limpar as áreas, né? E todo esse processo eu participei, né? E naquela época era pouco, era muita ajuda É, mútua das sim, sim. famílias e tinha pouca influência, ou, por exemplo, não tinham os ajudantes, assim, né? Pessoas que estavam disponíveis a trabalho. Eu pergunto para o senhor se, Uhum. porque naquela época não tinha abundância de mão de obra, né? Tinha, de certa forma até tinha, É? porque sim, Tinha? tinha. Porque as famílias eram grandes na Uhum. época, né? Ah, sim. Sim, sim. Claro, eu tinha só 4 irmãos, mas tinha famílias de mais filhos, né? Entendi. Sim, tinham lá. E essa era a ideia, se ajudar, né? De qualquer forma, mesmo tendo famílias grandes, precisava às vezes né, ajuda de um vizinho, né? Determinados serviços, né? Então, porque tudo era local. Até o comércio era local, tinha um comerciante ali, em cada localidade tinha um comerciante, tinha uma casa comercial, tinha uma ferraria, carpintaria. Meu avô foi carpinteiro, né? Olha. Aham. Meu tio continuou, mas depois, com o tempo, foi mudando o cenário, tudo foi Aham. mudando. E hoje, na minha comunidade, está resumido em poucos moradores. Quem ficou da minha família é só meu filho, que está lá na propriedade ainda. Na mesma Olha, propriedade que onde meu legal. pai adquiriu. Então a raiz Aham, continua sim, lá. sim, sim. Que legal, que bacana. Aham. Seu pai deve ter vindo, não sei, da Alemanha, Sim, suponho. sim, sim. Da- Isso quer Aí dizer, né? ele veio e Sim. começou a vida ali nessa Sim, localidade. sim. Na Que era. verdade, a maioria do meu avós vieram de Estrela, da região de Estrela, Ah, de Estrela. da Colônia Velha, que chamavam. Eles vieram para Panambi com um objetivo de melhorar a vida, de novas terras. Essa foi que foi vendida essa ideia. De Sim. fato, eram terras nobres porque era mato, né? Não era campo. Na época, o campo em si não era valorizado, Hum, né? Era o barba de bode que mais predominava, dava poucas culturas davam naquelas áreas. Era mandioca, alguma coisa, né? E assim, milho não dava bem, se criava gado, né? Hoje não, hoje qualquer terra se transforma perfeito. né, um solo bom, E com porque se muito mais corrige. facilidade, né? Na época não tinha isso, não se falava em calcário, adubação. Na Claro. época se procurava uma área com terra boa. E mato era sinônimo de terra boa, né? Ah, sim. Mas com mato tinha também pedras, né? Alguma pedra ali também tinha que depois, né, limpar a área para botar a máquina, por exemplo, Sim, né? sim, Aham, sim. sim. Que bacana. E a ideia, então, é, após essa constituição toda da família, o que que o senhor trilhou a partir daí enquanto é, pai de família, né, gestor da terra? Claro, como administrador, então, da propriedade, da Isso, família, a gente foi buscando alternativas e melhoras, né? claro. E aí eu via também nas cooperativas, então, na época, uma forma, né, de ajuda, de busca de crédito e forma onde colocar o produto. Então, eu me associei à Cotripal em 74, 1974 já.
Logo depois de casado, já me associei na Cotripal. E assim foi, né? Fui participando. E até aí comecei a me envolver em entidade já em 80, anos 80, né? Eu fui convidado para participar do Sindicato Trabalhadores Rurais de Panambi, como secretário, né? Yeah. E ali também já era conhecido e aí minha participação nessas entidades começou. Fui convidado para ser conselheiro da Cotripal, participei também, muitos anos. Né? Aí nos anos perto de 2000 ainda fui conselheiro de administração da Cotripal, né? E me associei em 82 no Sicredi. Na verdade, não era Sicredi ainda. Na verdade, em 82 havia um processo de reerguimento do sistema, porque ela vinha de uma crise, né? Isso, com o tempo fui aprendendo isso e lendo, né? Porque eu não sabia, né? Sim. E antes eram caixas rurais. Né? E ali houve quase que um processo de seleção. Em anos 60 para 70, muitos tiveram que fechar as portas, sim, no Rio Grande do Sul. É mesmo? Sim, sim. Mas em função Em função da mudança da legislação. Uhum. Houve uma mudança onde que entrou lá o subsídio sobre o crédito agrícola. As caixas que foram criadas a partir de 1902, que a primeira foi a pioneira, né? Aí foi se criando outras caixas rurais, e aí tem a participação dos padres, né? Que a gente homenageia, nós temos o nosso padre Rica aí, né? Com busto ali, né? Nossa sede. Então, eles teve uma participação nesse processo. E assim foram surgindo as caixas rurais. Tinha umas 66 no Rio Grande do Sul, até os anos 60, 65, até 70, né? Tinha esse número. Né? Mas, a partir daí, houve essa questão, né, da legislação, que ela não viu na caixa uma opção para o agricultor, né, se beneficiar ou ser beneficiado, vamos dizer, né? E aí veio forte o Banco do Brasil e outros bancos, com recurso subsidiado, e as caixas não eram, vamos dizer, não recebiam esse repasse para fazer esse trabalho com o seu associado. Sim. E aí muitas caixas não suportaram essa transformação. Claro. Né? E daí você chegou até 1980 com 12 caixas rurais do Rio Grande do Sul ainda. Pô, de 60? Sim. Foram extintas, o resto foi tudo extintas, né? Foram fechadas. Não suportaram a mudança, né? Claro. Entre essas remanescentes está a nossa, né? A nossa, que era Caixa Rural de Serra Cadeado, em 1925, aliás, desculpa, né? 1935, dia 21 de maio, por isso nós comemoramos 100 anos agora. Sim, né? sim. Ela foi criada, né? Panambi também, logo depois, foi criada a Caixa Rural em 25 de abril de 1931, logo depois. Né? Essas sobreviveram. Então, essa nossa Cidade das Culturas é formada por 2 remanescentes e mais 2 que foram criadas pós-caixas rurais. Sim. Uhum. E essa ideia, né, do cooperativismo em si, que o senhor já devia estar trazendo da vida, né? Sim, sim. Já desde a época do seu avô, do seu pai ali, de trabalhar, se ajudarem mutuamente, as famílias, para crescer. Então, isso tudo trouxe para o senhor e para o contexto de hoje, onde o senhor representa, né, essa potência hoje que é o Sicredi, trouxe para você uma visão de união, de que isso funciona. Como é que foi essa transição do senhor saindo disso e entrando nesse mundo do cooperativismo? Acho que essa visão, né, de uma alternativa, então, né, melhor para as pessoas, né, foi a partir da minha associação, já não um caixa rural em Panambi, mas ela tinha um nome próprio, cada cidade tinha um nome, nossa era Coopercrédito, como aqui da Costa Pestana, né, que era Serra Cadeado, se transformou em Credipel. Olha, mudou o nome. Mudou o nome. Daí era mais nomes locais para cada. Né? E assim, então, a partir de 1980, nós tivemos algumas lideranças com participação da FECO Trigo na época. Aí tem um nome que se lembra muito, que é o Mário Grul de Guimarães, juntamente com o Ademar Jardão, que está entre nós ainda, né?
E essas foram duas lideranças fortes que viram nesse sistema uma grande alternativa, né? Principalmente para os agricultores, de, vamos dizer assim, dar mais oportunidade, né? De Claro. recurso, de alcançar recurso do próprio associado, por isso que por isso que são caixas rurais, Sim. quem tinha esse objetivo. Quem tinha sobrando, deixava na poupança e com esse recurso, né, se emprestava Trabalhava para o atender a dinheiro. demanda do tua associado. Então, Claro. esse era o objetivo, era Sim. ajuda mútua. Né? Por isso que veio Perfeito. né? Legal. Esse slogan é por isso, né? Sim. É por isso. Então, a partir de 80, houve aquela transformação, né? E se começou, aí sim, a partir daí se começaram novamente esse processo de criar, mas aí não era mais caixas rurais, aí era cooperativas. Cooperativas daí. Sim. E mudou algo no contexto? Não muito. Não, Claro, mas a mais gestão, formal. a gestão Isso. mudou, mas os princípios são os mesmos. Mesmo, perfeito. Então, nesse ponto não mudou muito, né? Mas aí com outra filosofia, aí eles buscaram mais ajuda do governo, legislação, né? Mais própria, uma Claro. lei, né? Tem uma lei específica que foi criada. Então, né? Então evoluiu. Que legal. A partir o sistema começou a evoluir. Perfeito. Né? Mudou. E eu comecei a gostar disso, né? Sim. Aí sim, comecei a buscar recursos na Cooper Crédito, só que ela era limitada. Ela não tinha recurso suficiente para atender todo associado. Entendi. E muito menos um associado com uma demanda maior. Não tinha, né? Porque o patrimônio já era pequeno, baixo ainda. E aí, claro, como eu te falei, né? O Banco do Brasil era o banco na época que realmente contribuiu muito principalmente para a agricultura na época. Claro. E trazia juros subsidiados. O governo, então, através do Banco do Brasil, subsidiava esse recurso emprestado. Com isso a agricultura cresceu, né? Por isso é tão forte hoje, né? Sem Por isso dúvida. é tão forte, porque já lá no O passado... apoio já vinha de muito tempo atrás. O governo teve esse olhar, vendo na agricultura um potencial muito forte para o país também. Claro. Né? Uhum. Só que daí, aos poucos, né? Daí sim, as cooperativas começaram a evoluir. E, propriamente, a minha história no Sicredi começou em 93, justamente na transformação das cooperativas de crédito locais em Sicredi. Foi em 93. Foi em 92, 98 começou esse processo, né? Unificaram o sistema. Já tinha uma Cosequer Paraná, foi evoluindo, né? Essa Cosequer foi se expandindo. No Brasil. Então, assim, Paraná foi o primeiro lugar que... Perfeito. E isso, aí, o Jardão e a turma começaram a trabalhar isso, né? E juntaram isso como um sistema único, uma marca única. Maravilhoso. Por isso que Panambi ainda levou sequer de Panambi. Aqui é a sede é a Costa Pestana, né? Sim. Mas que é de Pestanense, né? A Juricaba, se quer de Juricaba, Santo Augusto, se quer de Santo Augusto. Né? E aí que sim que começou a evoluir. Tudo. Aí sim começou a evoluir mais. Nós dependia ainda na época de recurso do Banco do Brasil, né? Para nós atender pelo menos o pequeno e médio produtor, né? Claro. Para grande nós não tínhamos ainda. Panambi tinha uma linha de crédito para grande que nós conseguíamos através do aval, então, da Cotripal, porque já era uma cooperativa consolidada na época, já forte, né? Ela avalizava recurso que vinha de outros bancos, por exemplo, Banco de Boston, Citibank. Nós buscávamos recursos com o aval dela, nós emprestávamos. Sim. Né? Isso foi uma coisa nova lá. Em 2000 já fazíamos isso, antes já, né? Perfeito. Porque o sistema ainda não tinha condições de atender. De sustentar sozinho toda essa demanda. A demanda dos grandes produtores e grandes empresários. Claro. Também. Apesar que ainda era, de certa forma, era restrito a atender empresários na época. Nós se transformamos em 2003, 2004, transformamos em livre admissão. Também foi uma conquista importante a nível de legislação. Então, a partir de 2003, 2004, nós conseguimos atender todo tipo de profissionais, aí o leque abriu. Segmentos abriu. Deu assim, a oportunidade para aí sim crescer. Entendi. Né? E assim, eu entrei, como já disse, lá em 1993, como conselheiro fiscal suplente. Fui eleito suplente. E aí, outro ano efetivo.
No outro ano, como conselheiro de administração, fiquei 3 anos, porque a mandato era 3 anos, Sim. conselheiro fiscal era só 1. Em 97, já passei a ser vice. Em 2000, assumi a presidência da Siqueira de Panambi. Essa foi a linha do tempo ali. Que legal, cheguei que em bacana. 2000 como presidente da Siqueira de Panambi. Panambi, sim. E aonde ficou o futebol nessa história, seu Elmo? Olha, eu parei cedo até, né? Até 30 anos, meus 30 e poucos anos eu parei, né? Parei de jogar. E aí mas eu ainda com 40 anos, 40 e poucos anos, eu ainda me lembrava o que eu podia fazer com a bola. E tem um registro gravado em VHF, não, como é que chama? Aquela fita grande, né? Sim, VHS. VHF. Tem um registro aí, uma gravação que, batendo bola, eu mostrei minha qualidade. E nenhum time foi lá e recrutou o senhor? Ah, para! Era bom de bola também. Olha eu conhecer já, era bom de bola. E o time que o senhor tinha formado naquela época, assim, com o passar do tempo, o envolvimento, ele foi... Como é que ficou? É pena dizer isso. Hoje não tem mais. Não. Aí, os jogadores foram saindo, né, aos poucos, foram crescendo. Aí nós paramos no futebol de salão de campo. Eu resumiria assim, né? Era como se fosse de salão, mas jogada em um campinho. Encurtava o hoje, campo. existem hoje ainda. Não era o futebol de seta, era de futebol de salão mesmo. Mas nem isso não existe mais hoje, né? A comunidade encolheu, infelizmente, né? É verdade. Houve um êxito rural muito forte nessa região ali. Então, ficaram poucos moradores, né? Sim. Se concentrou muito, a atividade também, né? Claro. O que o senhor, com toda essa visão, essa incrível trajetória do senhor, assim, que eu... como uma inspiração a sua dedicação, a sua resiliência de estar ali. Muitas vezes deve ter sofrido algum tipo de pressão, né? Algum problema que o senhor conseguiu contornar e resolver. Sim. Então, isso tudo é elogiável. O que o senhor enxerga, dada essa sua trajetória muito importante dentro do contexto do cooperativismo, da evolução da própria empresa, né, da Sicredi, da importância da empresa, dada a sua experiência, o que ela traz num contexto de sociedade, o que esse aspecto do cooperativismo traz de benefício para quem é cooperado? Olha, eu diria assim que é uma oportunidade, né, que nós todos temos e acho que a sociedade tem de crescer, de contribuir com a sociedade, porque o Sicredi está contribuindo, né, onde é possível, dentro das suas limitações também, né? Claro. Ajudar as comunidades, as sociedades, em ajudar as pessoas, porque o foco nosso é as pessoas. Perfeito. É o principal objetivo nosso, né? E eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas também, né? E aí está uma questão, a gente faz um trabalho nesse sentido, né? De trazer mais pessoas, porque nós temos ainda como crescer, por exemplo, em Juí, né? Temos muito para crescer ainda, Panambi também, né? E outras localidades. Tem como crescer ainda. Por que não se associam? Porque Isso aí que eu ia perguntar. Desconhecem. Não conhecem a cooperativa. Eles ouvem falar do Sicredi, ela faz coisa boa, eles me dizem, não, uma ótima, e ela é bonita, a imagem, né, que traz é bonita, etc. Mas elas muitas vezes não se associam. E aí, argumentos são muitos, né? Claro. Estou sendo bem atendido, naquele banco, aí tem seus motivos, né? O que nós damos para a sociedade num todo, né? Perfeito. A oportunidade que se dá. E tem uma pesquisa que a talvez já viu, né? Que os municípios não têm cooperativas, não só crédito, mas tem uma cooperativa de produção Claro. boa. A sociedade vive diferente, num outro patamar, num outro nível de crescimento, de salário, as empresas crescem mais, né? Tem toda uma pesquisa em cima disso. Não é à toa o slogan que coopera cresce, né? Até o IDH também dizem que é melhor nessas comunidades, nessas cidades. Sim, né? sim. Então, se observa que o cooperativismo é uma alternativa única quase para
as pessoas, para a humanidade. Perfeito. Por isso que já está sendo festejado nosso dia a nível, né, mundial, né? Há poucos dias comemoramos o Dia Internacional de Cooperativas de Crédito, que tem seu dia, mas também tem o Dia Internacional do Cooperativismo. São duas datas, né? Sim. E muito comemorado já pela ONU, porque ela enxerga no cooperativismo uma alternativa muito boa De qualidade de vida, para inclusive. mudar todo um cenário aí, né, que a gente vive aí, né? Tem como mudar. Tem. Mas as pessoas têm que entender que conhecer melhor, né? Exatamente. O que tem por trás de uma cooperativa, como é que funciona, né? Mas eu vejo ainda tem muito trabalho pela frente. Nós sempre falamos isso. O Sicredi sempre está em construção. Sempre está em construção. Nunca para, né? Com certeza. E outra questão é nós temos que sempre estar olhando o cenário e das mudanças, né? Nós temos que acompanhar as mudanças. E elas vêm vindo, nós temos que se adaptar. E vejo uma dificuldade vamos dizer assim, um diálogo com o jovem, sabe? Claro. Um feedback com o jovem. Perfeito. Porque nós temos que entrar no mundo dele, que é diferente do nosso, entendê-lo, né? E chamar ele. E essa é uma dificuldade que nós temos, né? Quer não queira, é difícil, né? Até porque existe um contraste hoje das gerações, né, Selma? Que eu vejo assim, meus olhos brilham, né? Que a sua trajetória e todo o conhecimento, tudo que foi construído hoje, uma geração que é mais nova, que existem esses conflitos, né? Exato. E tem as diversidades e tá tudo bem na geração deles. Sim. Agora, como é que o senhor enxerga, assim, que é um trabalho árduo, né? Sim. Mas como é que a gente pode, é possível a gente, por que caminho o senhor vê hoje que é possível a gente chamar essa geração e mostrar esse benefício? Na verdade, assim, nós pensando, né? Nós temos que entrar no mundo deles, né? Não tem como eles virem ao nosso, não. Temos que ter um encontro a ele. Perfeito. E aí o mecanismo é a tecnologia, né? A tecnologia, eu acho que... E aí tem umas formas que já estão pensando, porque nós temos alguns sócios jovens, tem. Claro. Tem uns que, quando nasceram, o pai associou ele, tem uma poupança lá, mas ele não se interessa, assim, né, pela cooperativa, não, por desconhecimento, né? Perfeito. Mas a gente tenta usar a tecnologia, assim, e trazer ele para participar, por exemplo, em alguns eventos. Claro. Por exemplo, uma assembleia, por exemplo, né? Ele tem que participar das assembleias, trazer ele talvez por curiosidade, mas Sim. aí ele começar a conhecer, se interessar. É uma maneira, eu vejo, né, uma das maneiras de trazer ele. E certamente vocês enxergam o trabalho tem alguma ação nas escolas, assim, para poder também? Tem, na escola. Fantástico, olha que legal. Sim. Temos programas nesse sentido, né? Que a educação financeira, etc., isso é direcionado também para as crianças, para os alunos, assim, tem. Porque é uma das maneiras, né, deles enxergarem. De outra forma, a gente busca, vai trabalhando, mas eu sei que não é fácil, mas não. É uma tarefa. Somado ao processo que não é fácil, com a geração que é mais complicada. E nós temos uma outra preocupação, temos que ver uma sucessão para nós todos, né? Precisamos do jovem, temos que trazer ele, né? Como associado para um futuro conselheiro, um futuro coordenador de núcleo. Estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo alguns, mas ainda é pouco, né? Sim. Mas eu sei que é um difícil. É um trabalho aí a longo prazo, né? Algo, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Que bacana, essa visão é incrível, porque ao mesmo tempo que tem essa geração de vocês que já estão bem consolidada, madura, consciente, também tem a visão e a preocupação de daqui um pouco alguém tem que estar aqui. Exatamente. E tem que estar com a mesma mentalidade. A mesma mentalidade, sim. Talvez de um outro jeito, né? Isso aí. Com certeza. Mas sempre pensando na cooperação, né? Daquela forma que nós fazíamos, cumprir as regras, porque temos, né, regras. Claro. Para seguir aquelas, né? E acho que o grande trabalho é esse, né? É um processo que demanda, né, achar as alternativas corretas. Sim. E uma curiosidade minha agora, né, que eu queria perguntar para o senhor, esse contraste das pessoas que
tinha uma tradição, muitas vezes, do cheque, o mais experiente, vai lá, tinha as manias, como é essa adequação com a galera que já vem com a tecnologia e pede, e aí tem a demanda da tecnologia como é que fica isso aí? Me explica. Tu sabe que é bem difícil também, né? Estamos conseguindo, aos poucos, conseguindo isso também, de transformar, né? Isso. Essas pessoas. Não é uma crítica, não. Eu acho que é natural isso, né? Claro, é um processo de transição. Foram distanciando da tecnologia e ficaram um pouco fora desse novo processo aí. E está acontecendo, mas estamos cuidando disso também. Que bacana. E nós temos, eu sei que o cheque está quase que extinto, mas ainda usam, né? Usam muito. Eu não sei onde é que está meu talão, guardei. Você tem que procurar, eu não sei onde é que está, não uso mais. Mas ainda tem gente que se é acostumado, né, que às vezes ainda usar o talão de cheque. Assim. Até eu percebo que a relação, né, seu Elmo, porque muitas pessoas ainda preservam isso, primeiro pela velocidade que entrou essa tecnologia, foi muito rápido. Segundo que o pessoal mais experiente, eles têm essa dificuldade da adequação, mas ao mesmo tempo tem o receio. Eles querem aqui, ó, tá aqui, ó, deposita para mim, quero ver tu botando lá, né? Eles não dão tanta confiança no sistema eletrônico hoje, que o jovem já está acostumado. Também é um processo de... Isso está muito presente hoje, essa questão das fraudes, do golpe, e aí quando a pessoa escuta isso, daí dificulta mais ainda trazer eles mais perto da tecnologia, vamos dizer assim, né? Por causa disso, né? Por causa da falha. Eles não querem correr risco, né? Essa é uma das verdades também, né? Isso dificulta bastante o nosso trabalho. Mas estamos conseguindo aos pouquinhos, assim. E aqueles que têm dificuldade, por exemplo, ser atendido numa agência onde não tem caixa, né? Onde não tem caixa, temos, né? Nós somos quase que pioneiros em alguns municípios, né? Onde tem agência sem caixa, né? Mas estamos atendendo eles também, porque ele é atendido de qualquer forma. Eu vou na agência para sacar um dinheiro, tem como sacar. Mas eu quero depositar, tem como depositar. Então, mas ele precisa de ajuda, e isso nós estamos fazendo também. Que legal. Ele não fica desassistido. Perfeito. Temos que assistir, ajudar ele, né? A gente sabe da dificuldade, é normal isso, né? E eu lembro da minha mãe com 80 anos, e ela foi aprendendo, aos poucos foi aprendendo de sacar com cartão na época. Sim. Né? E tem uma hora, não, acho que eu vou sacar, né? Minha aposentadoria. E isso é um costume hoje ainda, né? O aposentado com certa idade ainda sacar o dinheiro da aposentadoria e daí gastar em dinheiro, né? Sim. Tem muito não tem disso. Confiança ainda no cartão, né? Isso aí. Só para sacar o valor deles lá. Tem essas tradições, né? Exatamente. Que os valores têm que manter. Vai mudar o sistema, vai fazer uma adequação, uma transição, mas é importante. São mudanças e elas são corajosas quando se faz isso, né? Abrir uma agência sem um caixa, né? Uma caixa. É corajoso. Mas nós crescemos muito em cima de decisões corajosas. E me lembro agora que em 2000, quando assumi, a primeira coisa que nós fizemos aqui em Juí foi criar aqui uma chamada o EDC, que era uma unidade regional me ajuda aqui, desenvolvimento, acho que era, né? E controle. Nosso assistente aqui. Que está ajudando, é o motorista que está ajudando. Com que objetivo? De reduzir custo e fazer um trabalho melhor para as cooperativas, né? Então, foi a primeira coisa que se fez entre 4 cooperativas aqui dessa região aqui, e depois que as Cigarras Culturas, são as mesmas cooperativas. Então, já de 2000 para cá, nós vínhamos juntos. E trabalhando junto nesse sentido. Até depois serviços como da comunicação, era feito nós tínhamos só um setor aqui, da nossa Sureg, que prestava serviço para as 4. Olha aí. Sim. Até 2013, onde então foi outra, aí sim, foi muito, muito corajosa essa atitude, até porque a gente teve que trabalhar muito forte isso, né? De unir 4 cooperativas. Uau! Sim. Isso foi para os coordenadores na época. Sim, então, isso foi uma coisa nova. E até porque algumas pessoas tinham receio disso, porque historicamente o cooperativismo teve momentos difíceis.
Perfeito. Tem má gestão, a gente sabe o que aconteceu, até aqui na região. E isso teve a sociedade teve prejuízo com isso. Então eles não queriam saber de criou uma marca não, de negativa. repente, não, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Claro. E isso também tivemos essa dificuldade quando falamos ida para Minas, também teve que passar por associado, pelo coordenador. E aí também foi repercutiu muito mal isso num primeiro momento, né? Mas depois de muito argumento, explicando como é que funciona o sistema, nós temos fiscalização do Banco Central quase que diária, auditoria interna, externa. Então, nós somos... É diferente, né? Nosso sistema é diferente. O sistema cooperativo, num todo, ele é fiscalizado de perto, porque nós lidamos com, né, finanças. Nós entramos, vamos dizer, naquele rol dos bancos, né, que lida também com essa área financeira. O que hoje uma pessoa se vem a perguntar assim para o senhor, qual a diferença de um banco para uma cooperativa? Por que eu vou para uma cooperativa? O que me traria de tão melhor em relação a um banco normal? O que me viria, assim, de logo, assim, entre várias coisas que você podia reclamar, assim, de momento eu ia perguntar, fazia uma pergunta para aquela pessoa. Me diga uma coisa, esse banco tu lida, ele deixa o recurso aqui na cidade ou ele investe aonde, né? No estado ou em outro estado, ou sei lá onde, né? Esse lucro vai para onde do banco que ele está trabalhando, né? Sim, né? fazer a pessoa pensar. Acionistas que, né, o objetivo é lucro. É uma pergunta, não é isso, né? Perguntar isso, né? Perfeito. Fazer essa, vamos dizer, essa troca de ideias para ele entender, né? Nós não. Maravilhoso. Nós colocamos todo o recurso gerado aqui, vai ficar aqui, vai ser reinvestido aqui. Ele vai ficar no município, na região. Então, essa eu acho que é um diferencial enorme já. E aí vem outras coisas também. Claro. Na comunidade, quem ajuda? Banco é uma cooperativa. Né? Já me convenceu, vamos abrir a minha conta lá, professor. Quem ajuda na escola? Nós temos um programa PET que a Vanessa cuida, né? Que destina recurso para diversas entidades, muitas entidades. E através de projetos, né? Tem que montar um projeto, traz para nós. Claro, tudo tem regras, tem prazo, tem que... É bem sério esse programa, porque ele tem que fornecer notas, quando ele usa o recurso que ele recebe. Mas estamos ajudando as entidades. Hospitais, estamos ajudando onde é possível. Então, e qual é o banco que faz isso? Né? Pode ser que faça, pode o outro, não vou dizer que não. Né? Sim, claro. Pode ser que faça, mas não é como nós estamos fazendo. Nessa envergadura, né? Nós temos programas para isso. Programas, fundos para isso. Entendi. Maravilhoso. Aí, então, acho que seria um bate-papo bem interessante com associados que estivesse aberto para a gente conversar nesse sentido. Seria muito interessante. Ia ser até para aquilo que o senhor acabou de comentar. Sim. Se a pessoa tendo um conhecimento e sabendo, entendendo, ele vai escolher o que é melhor para ele, né? Claro, sim. Daí ele vai abrir, acho que é um pouco a visão das coisas que está acontecendo. Não olhando só para ele, isso aí, mas num todo, né? Claro. E se ele tem um pouco desse espírito, né, ele vai vamos dizer, ser sensibilizado com essa ideia de ajudar as pessoas ou comunidades principalmente. Às vezes ele é sócio participa de uma sociedade que recebe recurso dos nossos programas, não é sócio nosso. Olha aí. Mas é beneficiado. É beneficiado de certa forma. Viu? Tem isso também. Que legal. Essa visão a gente fantástica. Cobra, mas lembra isso, né? Para essas pessoas. Sim, Por que não é associado? Porque tu busca recurso outro banco, né? Ou deixa o teu dinheiro na poupança. Por que no nosso? Então, que vai ter beneficiado também. Vai ser beneficiado. Exatamente. E esses programas são vinculados às sobras. Quando maior a sobra, mais vai o recurso para as entidades. Que legal. Esses programas. Que bacana, fantástico. Então, não tem motivo para não estar dentro, exatamente. né? Por que não? É isso aí. É uma pergunta que você faz. Eu quero fazer uma provocação com o senhor, uma brincadeira, que aqui no programa Você Pode, a gente sempre faz. Mas antes de eu colocar essa brincadeira, eu quero agradecer imensamente o apoio do Sicredi, através da Vanessa, que acreditou no Você Pode, nesse programa, que ele tem essa intenção de trazer a informação
de mostrar para as pessoas uma motivação real para fazer as transformações nas suas vidas. Então, o que o senhor hoje pode dizer para esse público que está lhe assistindo aqui, ó? Assim, você pode. Faça a escolha certa que você pode. Que conteúdo o senhor passaria para essas pessoas? Primeiro, eu acho que assim, acreditar naquilo que é oferecido muitas vezes, né? Acreditar nisso. E aceitar desafios também, né? No momento que ele aceita participar, ele tem que também, né, enfrentar desafios. Assim como eu fiz, né? Naquele momento que fui convidado para ser conselheiro fiscal, naquele momento eu achei que eu não tinha condições, não estava preparado para isso. Apesar de já tinha passado em experiência no sindicato, já fui conselheiro na Cotripal, mas aqui era algo a mais, né? Era algo a mais. E isso, sabe, eu vi isso como um grande desafio. E eu pensei, não, já que foi oferecido, alguém viu em mim que eu poderia ser. E a partir daí eu pensei assim, não, só que eu tenho que acreditar e ajudar. Eu tenho que sempre pensar assim, não pensar que eu posso me beneficiar financeiramente com isso. Não, eu tenho que participar para poder ajudar. Perfeito. E eu sempre acreditei nisso, né? Através desse modelo de cooperativa, poder ajudar outras pessoas, né? Olhando o conjunto disso, né? Uma cooperativa são pessoas. E ela tem que ser beneficiada pela cooperativa. Claro, tem que sempre também lembrar da cooperativa, tem que manter ela forte, fazer ela crescer. Claro. Isso, né? Faz parte disso, né? Sim. Isso tudo tem que andar juntos, né? Isso. Mas eu via assim nisso uma preocupação com o associado, né? Com a pessoa principalmente, da família, da sociedade no todo. Então foi por isso que eu assim aceitei os desafios, né? E fui aprendendo. E assim vim até hoje, assim, sempre aprendendo, cada ano. Eu sempre fui muito aberto para as mudanças, tem que estar, né? Não pode estar fechado, não, eu estou certo. As coisas, como nós falamos do talão de cheque, né? Não, as coisas mudaram, né? E vem outras coisas e vai mudando e tem que se adequar. Perfeito. Eu aprendi a lidar com o computador em anos 2000, ali, quando eu entrei no Sicredi como presidente, e digo, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber lidar com esse negócio aí, né? Aí comecei a estudar. Aí sim, fui na sala de aula para aprender, né, computação. E assim E não pode se entregar. Se entregar. Não pode, não. Nunca desistir, é verdade. Isso aí. Nunca desistir, sim. Isso aí. Apesar de tu acha assim, não, é quase impossível para mim, né? E ainda eu não me preparei quando era jovem para algo assim, não, realmente eu não vim preparado. A experiência que fui adquirindo aos poucos, né, foi me moldando, né? Mas eu mantenho aquela, né, algumas coisas, o sotaque, não consegui corrigir, Mas não minha tem, simplicidade, é o encanto, é o encanto. A simplicidade né, das coisas, de colocar as coisas, né? Isso permanece, é uma coisa que está comigo, né? Sempre. Mas consegui atender bem até hoje, imagino. Então, como eu falei antes, aquela união foi que nos transformou. E a partir daí fui vice até agora. E tive a honra, né? Imagina uma honra de inaugurar a sede no ano dos 100 anos. Sabe? Para mim foi uma honra muito grande, né? Imagino. Inexplicável, né? A sensação que tu tem. Seria uma premiação de toda a tua vida dedicada a essa causa nobre que simbolizou, vamos dizer assim, essa relação de ajuda entre as pessoas, de colaboração, culminou nesse grande momento ali pro senhor. E eu assim também que eu diria assim para as pessoas aproveitar a oportunidade que surge às vezes, né? É oferecido uma oportunidade e aparentemente às vezes parece não, mas deixa eu fora, não quero me envolver, não, participe, né? Se é para ajudar, participe, sem aquela visão econômica, vamos dizer assim, né? Daquela vantagem econômica, não pense, porque quando eu entrei no conselho do Sicredi, meu objetivo não era, né, olhar, né? Claro, as coisas vão melhorando, mas isso é consequência, né? Sim. São consequências. Sim. Mas eu tenho que estar aberto e a ajudar, né? E acreditar naquilo.
Perfeito. Tem que ser fiel àquilo, né? Sim, com certeza. Os valores, né? Os valores, assim, exatamente. Tem que valorizar os valores e defendê-los, né? Defender, olha, esse é o nosso caminho. É importante a ética, né? A postura, tudo faz parte, né, também. Fantástico. É uma honra o senhor estar aqui. Para Você Pode, principalmente que o Sicredi faz parte desse programa. E para nós é uma alegria imensa. A mim, o Matheus. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado, senhor. Para mim foi uma honra muito grande estar aí conversando contigo. Muito obrigado.